Sejam bem-vindos e vamos então a mais um vídeo pelo canal. Como saber quando a doutrina de uma igreja é certa ou é errada? Antes, clique em gostei, porque isso é importante para a divulgação do vídeo e também do canal. E se você não é inscrito, se inscreva para ajudar para que o canal cresça. Vamos lá então. Como saber quando a doutrina de uma igreja é certo ou é errado? Vemos muitas igrejas com doutrinas diferentes. Uma não bate com a outra. E cada uma diz que a sua é que é a correta. Só a dela tem a interpretação correta da Bíblia. Isso é algo normal no meio evangélico, no meio cristão. Muitas igrejas, todas não têm a mesma doutrina e muitas delas dizem que é a certa. E algumas dizem que a salvação só tem nela. Isso temos por aí e temos de sobra. Então, como proceder numa situação semelhante a esta? Existe a doutrina bíblica, que deve haver fundamento bíblico. Existem doutrinas de demônios que levam as pessoas ao engano. São ensinos inspirados pelo diabo, que usa falsos profetas para divulgá-las, suas doutrinas. 1 Timóteo 4, verso 1 diz que no fim muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Existe doutrina humana também, que são regras de igrejas criadas por seus líderes ou fundadores. E muitas dessas não interferem em nada quanto à nossa salvação. Não tem nenhuma influência quanto à salvação. A doutrina bíblica, ela é imutável, não pode ser mudada. E a doutrina de homens, hoje é de um jeito e amanhã ela é de outro jeito, ela muda. Eu vou dar aqui o exemplo da Igreja Deus é Amor. Nada contra a Igreja Deus é Amor e muito menos aos seus membros. É só para ilustrar e ficar mais fácil a compreensão. Eu já citei nomes aqui da Assembleia de Deus, da Cristã, Adventista, Testemunhas de Jeová, para ficar mais fácil a compreensão, mas não é para denegrir a imagem de igreja nenhuma. A Igreja Deus é Amor, parte de suas doutrinas foram removidas após a morte do Davi Miranda e antes, outras foram removidas aos poucos ao longo do tempo. Como roupa vermelha, por exemplo, lá não poderia usar antes roupa vermelha, E lá eu ainda não sei se é, mas lá o batismo só podia ser batizado maior de idade e livre do serviço militar, no caso de homem. Então isso é uma doutrina humana. Não poderia casar com pessoa com uma idade muito diferente uma da outra. Por exemplo, um com 40 e o outro com 20. Por exemplo, se casasse, disciplina para quem casou e disciplina para o pastor que celebrou o casamento. Bigode, roupa jeans, pano jeans, não podia. Não sei se pode ainda ou não sei como é que funciona. Bicicleta, também me parece que mulheres não podiam andar de bicicleta. Eu não sei se ainda vigora hoje ou não. Então, isso são regras de igreja e não regras de salvação. Regras de igreja. Porque nada disso é pecado. Mas quem pertence tem que obedecer. Por exemplo, tem um homem no canal aqui que me escreveu certa vez que ele era da Deus é Amor e usava bermuda. Então deram disciplina para ele. Daí a explicação que eu dei foi a seguinte: ainda que a bermuda não seja pecado, mas a rebelião é. Quando a pessoa vai para uma igreja,
ela deve conhecer a sua doutrina primeiro. Se ela achar que não dá para ela ou não concorda com certas coisas, então que nem vá. Porque se for lá e fazer escândalo, né, rebelião, porque não concorda com certas coisas, daí ela peca. Ainda que tais coisas não sejam pecado, mas a rebelião é. Hebreus 13:17 diz que temos que obedecer aos pastores. Mas então, como saber quando a doutrina é bíblico ou é de homem? Vamos lá então. Eu sempre digo aqui no canal, a Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode. Nem de mandamentos específicos, como não fumarás, não beberás, não jogarás em loteria. E também não tem uma lista do que pode e do que não pode. Existem pecados específicos na Bíblia, como adultério, fornicação, bebedeira, roubo e outros. E já existem outras coisas que é pecado, mas precisa de interpretação e discernimento para saber. Pecado é qualquer coisa que fere algum princípio bíblico. Então nem tudo que é pecado está escrito na Bíblia. Tem coisas que é pecado, mas não está escrito. Aqui entra o discernimento. Doutrina de Deus é quando tem fundamento bíblico. Doutrina do diabo é quando afasta a pessoa das verdades da palavra, a impedindo de chegar ao conhecimento da verdade e levar a pessoa para o engano. A pessoa vive no engano achando que está fazendo a vontade de Deus. Doutrinas humanas são aquelas que em nada interferem quanto à salvação, como essas que citei agora há pouco da Deus é amor, como o casamento com pessoa diferente, com diferença de idade, né, e assim vai. Não é pecado. Então é a doutrina humana, que um dia é de um jeito, outro dia é de outro. Doutrinas bíblicas é um conjunto de princípios bíblicos ensinados pelos apóstolos e profetas que são aplicados em nossos dias. Claro que pelo menos profetas da lei, nem tudo é aplicado hoje, pois havia ordenanças e mandamentos que eram somente para Israel e não se aplica a nós no Novo Testamento como igreja. Então, para encerrar o vídeo, né, minhas considerações finais, quando o foco não é o Evangelho, as igrejas são fabricadas. O Evangelho é fabricado e um Deus adaptado aos padrões da igreja. Por isso que cada uma tem uma doutrina. Igrejas adaptadas para que vivam na carne e se intitulem cristãos. É isso que vemos hoje. Não em todas, mas em parte. Um cristianismo preparado para ser comercializado e favorecer líderes que se enriquecem às custas disto. Igrejas que dizem que Deus só quer o coração, eu não recomendo. Que não é bíblico, doutrina bíblica, que diz que só Deus só quer o coração. Igrejas que dizem que Deus só quer o coração, as pessoas andam de qualquer jeito. Até na roupa. Fere princípios bíblicos, inclusive o da modéstia. Todos os princípios bíblicos aplicáveis aos dias de hoje faz parte da doutrina bíblica. Conforme eu disse em 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Uma grande parte das igrejas de hoje se enquadram neste versículo. Abandonaram a sua doutrina e seguem igrejas e pregadores para andarem segundo a sua carne. Dão preferência às igrejas adaptadas aos padrões do mundo, porque condiz melhor com a sua natureza carnal. E é isso que vemos hoje, igrejas adaptadas. Então está aí então no vídeo curto, de forma meio resumida, de 10 minutos aproximadamente, mas dá para compreender alguma coisa. A diferença de doutrina, que é uma doutrina de Deus, uma doutrina de Deus, doutrina humana e doutrina de demônios.
todo ensino deve ter fundamento bíblico. Tem que ter fundamento bíblico nas Escrituras. Tem que ter princípios que se enquadram aos princípios das Escrituras, senão não é de Deus não, né? Então é isso aí então. Obrigado a todos e até o próximo.